Oi, gente, sou a Tatiane, jornalista aqui na Brale. Sou Heitor, faço parte do departamento de marketing na Brale. Heitor, então começamos agora mais um AbraleCast, o podcast aqui da Brale. O nosso tema de hoje, eu acho que é o assunto do momento quando a gente fala de oncohematologia, que é CAR-T-cell, terapia celular. Isso aí, Tati. Hoje a gente está com um convidado muito especial, né? Uma referência aqui na área, que é o Dr. Renato Cunha. Então, doutor, obrigado pela participação aqui no podcast. O Dr. Renato, ele é médico hematologista, pesquisador, líder da terapia celular da Oncoclínicas e professor da Unifesp. Então, seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Heitor. Obrigado, Tati. É um prazer estar Obrigada. aqui com vocês e com todos do cast, do AbraliCast. Perfeito. Então, doutor, primeira pergunta aqui para começar, então, né, o nosso bate-papo. O que é a terapia celular? Você pode explicar para a gente como que ela funciona? Por que ela é diferente das demais? Sim, claro, Heitor. Essa pergunta, embora quando a gente fale de terapia celular, a primeira imagem, né, o top of mind que vem na nossa cabeça é CAR-T-cell, Sim. né? Sim. Porque é o que está na mídia, é o que está sempre em evidência, é o que os pacientes veem com divulgação. Mas, na verdade, qualquer modalidade em que você use células para algum fim terapêutico, ou seja, você vai usar a célula para tratar algo dos nossos pacientes, se encaixa na definição de terapia celular. Então, dito isso, nós podemos considerar que a modalidade mais antiga de terapia celular, na verdade, é a transfusão sanguínea. Uhum. Lá atrás, a gente, né, fazia transfusão veia a veia, quer dizer, não existia nem todo esse cuidado com a qualidade do sangue, lá nos primórdios ainda da medicina, em que a gente transferia sangue de um doador para um receptor. Isso pode ser considerado uma modalidade de terapia celular. Claro que isso evoluiu e hoje nós temos sangue de altíssima qualidade à disposição dos nossos pacientes. Por outro lado, a modalidade que trouxe efeito imunológico, ou seja, que é capaz de alterar o nosso sistema de defesa em benefício dos nossos pacientes, foi o transplante de medula óssea. Esse é mais novo, tem alguma coisa em torno de 4 décadas já na prática clínica, que inclusive foi o primeiro prêmio Nobel de terapia celular desta modalidade, né? Primeiro e único até o momento, na década de 90, que foi o pioneirismo do Fred Hutch, que é um instituto americano na região de Seattle. Então, a partir daí, nós já transplantamos mais de 1,5 milhão de pessoas, quase 2 milhões ao redor do mundo. A gente tem uma ótima experiência, sobretudo com pacientes com leucemia. Uhum. Mas nós precisávamos de um pouco mais. Nós precisávamos fazer com que a gente pudesse alterar essas células de uma forma mais específica, fazendo com que elas tivessem uma nova dotação, uma nova habilidade para destruir células cancerígenas, células do câncer. E aí então que surge a manipulação em laboratório de células do nosso sistema de defesa, como por exemplo as células T, que são células que fazem parte do nosso sistema de defesa e que são células muito boas para a destruição de células do câncer. Mas por algum motivo, essas células acabam tendo um tipo de deficiência ou não conseguem enxergar as células do câncer e a gente pode desenvolver uma doença oncológica, um câncer. Então essas células de defesa, elas são levadas para o laboratório e aí são passadas por um processo de manipulação. A gente altera geneticamente essas células e aí a gente tem, por exemplo, o CAR-T-cell. Então, a terapia celular ela vai desde os primórdios com a transfusão sanguínea. Teve um aprendizado enorme com o transplante de medula óssea. Sem o transplante de medula, certamente nós não estaríamos onde nós estamos hoje. E agora a gente já está na era, a gente ainda faz muito transplante, vai fazer por muito tempo, mas nós já estamos na era de fazer o que a gente chama de células geneticamente modificadas, ou seja, nós levamos essas células para o laboratório, alteramos o seu perfil e posteriormente essas células são utilizadas para o tratamento dos nossos pacientes. Eu acho incrível essa evolução da ciência. É realmente fantástico e que importante, né, que os pacientes hoje têm acesso a todos esses tipos de tratamento, incluindo o CAR-T, né, que é a terapia celular mais recente. Mas ainda falando de uma forma um pouco mais geral de terapia celular, então aqui incluindo o TMO e o CAR-T também, essas modalidades elas servem para qualquer paciente que tem algum tipo de câncer do sangue ou não? Vai depender do subtipo da doença. Sim, com certeza depende do diagnóstico e do perfil de cada doença. Então, pacientes potencialmente elegíveis para transplante de medula óssea
são aqueles pacientes que fazem um tratamento inicial de quimio ou radioterapia ou imunoterapia, ou tudo ao mesmo tempo, um tratamento conjugado, e que depois eles necessitam de uma consolidação, ou seja, aprofundar a resposta do tratamento por conta do transplante. Então, por exemplo, se nós temos um paciente com leucemia mieloide aguda, ele pode fazer os primeiros ciclos de quimioterapia, ter uma ótima resposta e a doença pode ficar indetectável. Mas a depender da sua classificação, principalmente genética, a gente conhece algumas mutações que levam a leucemias mieloides, em que a gente sabe que esse paciente vai ter o retorno da doença ou a chance dessa doença voltar, ela é muito alta, é grande, né? É uma chance alta de retorno, baseado no perfil genético. Então, por isso, a gente aprofunda essa resposta e acaba fazendo o transplante de medula óssea. Nesse caso, é o transplante alogênico, ou seja, as células que o paciente vai receber da medula é de uma outra pessoa compatível do ponto de vista de HLA. Como que isso funciona? As células desse doador saudável, que não tem nenhuma doença, quando são infundidas no receptor, essas células elas vão para a medula óssea do nosso paciente, o receptor. Essa medula, esse paciente, ele é preparado para que ele tenha, ele vai perder a sua medula óssea. A gente faz radioquimioterapia, é um tratamento intensivo. Então ele deixa de ter a sua própria medula e recebe as células de medula de um doador saudável. A medula, então, do receptor volta a produzir sangue, inclusive o seu sistema de defesa, que é idêntica agora à do doador. Então, se surgir alguma célula da leucemia, aquele doador que não tinha leucemia, ele vai identificar essa célula como estranha e vai destruir. Então, é por isso que o transplante alogênico ele é mais do que quimio e radioterapia. Como ele tem um novo sistema de defesa que veio junto com as células da medula daquele doador, ele agora está apto a reconhecer uma potencial célula de leucemia que possa aparecer e destruir essa célula. Esse sistema é infalível? Não, esse sistema não é infalível. Nós temos pacientes que voltam a leucemia depois do transplante. Se isso acontecer, a gente pode pegar essa célula de defesa do paciente nesse momento, levar para o laboratório. Aí como que a gente faz? Imagine que essa célula da leucemia, do lado de fora, ela tenha vários receptores, que eu vou fazer aqui uma analogia com a fechadura de uma porta. Então, são várias fechaduras do lado de fora. Nós conhecemos muito bem essas fechaduras dessa célula da leucemia. Então, a gente pega essa célula do sistema de defesa do paciente, a célula T, levamos para o laboratório, alteramos do ponto de vista genético e essa célula vai ter agora, do lado de fora, a chave da fechadura. Essa chave se chama CAR. Então, a célula T natural do paciente com a fechadura, ou melhor, com a chave, vai se chamar CAR-T. Quando ela voltar para a corrente sanguínea do nosso paciente, essa chave vai identificar a fechadura da leucemia, vai conectar e vai matar as células da leucemia. Então, o CAR-T ele é para esses pacientes. Pacientes hoje são 3 indicações. Pacientes com leucemia linfóide de células B, linfoma não Hodgkin de células B e mieloma múltiplo. São as 3 indicações, mas não são os pacientes que acabaram de ter um diagnóstico. Sim. Todos esses pacientes serão tratados com os protocolos convencionais, porque eles têm uma boa chance de serem curados. Se eles não tiverem boa resposta, pode ser que alguns nem cheguem a transplantar, porque a resposta não é adequada, ele vai ser, então, encaminhado para avaliar se ele pode ou não fazer terapia com células CAR-T. Já no caso do transplante de medula, se ele ficar curado, para aqueles que transplantam, se ele ficar curado com o transplante, ele encerra por ali a tua jornada de tratamento. E além dessas indicações que eu disse para vocês, existem outras, né? A leucemia mieloide, outras doenças que a gente pode tratar com transplante de medula óssea alogênico. Mas é isso. Nenhum dos dois tratamentos não é para o início, quando faz o diagnóstico. O transplante alogênico é uma
uma consolidação, o nome correto, é uma forma de aprofundar a resposta ao tratamento. Uhum. E o CAR-T é uma etapa adicional em que a gente altera a célula do ponto de vista genético para aqueles pacientes que não respondem de forma convencional aos tratamentos habituais. Perfeito, doutor. Muito bacana a alusão que você fez com a questão das chaves, né? Sim. E aí, só retrocedendo um pouquinho, doutor, você comentou a respeito do CAR-T, né? Então, hoje ele não é usado assim numa primeira linha, né? Você lança a mão desse arsenal um pouco depois, né? A partir do momento que o paciente já fez ali outros tratamentos, quimioterapia. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona as etapas para o paciente ser elegível ao CAR-T, né? Como que é a questão da infusão, até o momento que, né, o laboratório coleta essas células, faz ali a modificação, depois volta para o paciente. Como que funciona esse processo? Isso é importante a gente entender, porque se você vai numa farmácia, ou se você interna para receber um antibiótico, por exemplo, ou mesmo uma quimioterapia tradicional, essas medicações estão disponíveis de imediato, é o que a gente fala que estão na prateleira, você pode ir lá pegar e usar. Uhum. Já no caso do CAR-T, não é a mesma coisa, porque o CAR-T-cell são as células do paciente. Então, essas células precisam ser coletadas, levadas para o local de alteração do ponto de vista genético, de manufatura, Uhum. e posteriormente retornam para que para que o paciente possa ser tratado. Então, qual que é a jornada, né? Primeiro, a gente precisa avaliar o paciente se ele se encaixa em relação ao diagnóstico, que são os que eu comentei, Uhum. e se ele está no momento também de fazer esse tratamento. E se ele tem condições de tolerar o tratamento, que não é um tratamento inócuo de riscos, ele tem os seus riscos. Então, a gente avalia primeiro a indicação, segundo, a gente avalia o momento na etapa ou das etapas de tratamento no qual o paciente está inserido, e depois a gente avalia a condição do paciente para poder receber se ele está apto ou não. Feito isso, a gente tem uma programação. A gente precisa fazer a coleta dessa célula, é feita através de um sistema que nós chamamos de aferes. Nada mais é bem parecido com doação de sangue. Uhum. É aquela mesma agulha, uma agulha com um calibre um pouco maior, que a gente pode fazer a punção na veia do paciente ou através de um catéter, caso a veia não seja boa. Então o sangue passa por essa máquina centrifuga o sangue, então meio que separa os componentes do sangue e somente aquele componente que é célula de defesa, onde está a célula T, é que nós coletamos e o restante retorna no outro braço do paciente. Então, feito essa coleta, isso pode demorar em torno de 4, 5, talvez 6 horas. Geralmente é um período só, é o suficiente para isso. Agora, essa célula que a gente chama de buffy coat, é um termo genérico americano, mas é o creme leucocitário, se a gente for querer a tradução disso, isso vai ser encaminhado para o laboratório. Lá no laboratório, essa célula vai passar por um período de mais ou menos 10, 12 dias, depende um pouco, às vezes até um pouco menos do que isso, de manipulação, que nada mais é do que uma cultura celular, com todo vai ser a receita propriamente dita de produção do CAR-T, como uma receita de bolo. Uhum. Passado esses dias, essa célula precisa preencher alguns critérios de qualidade e segurança. Preenchido esses critérios de qualidade e segurança, o produto é liberado e aí ele volta agora congelado a menos 170 graus Celsius em nitrogênio líquido para o hospital. Uma vez que ele chegou, o hospital convoca o paciente novamente, ele interna. Quando ele internar, ele vai fazer quimioterapia com fludarabina e ciclofosfamida, que são químios bastante conhecidas, em doses relativamente baixas. E ele vai receber esses 3 dias dessas quimioterapias, descansa um dia, no segundo ele recebe a infusão das células CAR-T, né? Pode descansar 2 dias também, depende muito da forma como você faz o protocolo. Aí essa infusão é daquela célula que está no menos 170. Então você descongela essa célula, ela fica na temperatura adequada, e aí o paciente recebe por catéter essas células. Uhum. Bom, aí tem alguns cuidados. Depois a gente pode falar o que acontece depois da infusão. Mas antes, esse processo todo
ele deve demorar mais ou menos 24 dias, se a gente for falar de Estados Unidos. Se a gente for falar de Brasil, isso pode demorar 30, 40 dias mais ou menos. Ou seja, antes desse período de coleta e voltar a infundir, são 40 dias, eu ainda tenho um período em que eu tenho que avaliar o paciente, pedir exames, avaliar se está tudo ok. Então, a gente considera que quando eu vejo um paciente com CAR-T, ou que tem a indicação de CAR-T, que ele precisa ter condições de esperar pelo menos 60 dias. Então, a gente precisa, nesse momento, avaliar o que eu vou fazer para o meu paciente até a célula chegar. Ele, a depender do perfil da doença do meu paciente, às vezes ela é muito rápida, ele não tem 60 dias para esperar. Sim. E aí, muitas vezes, a gente não indica o CAR-T por isso, né? A gente faz uma outra terapia, segura essa doença, avalia e vê se a gente consegue seguir ou não. Ou se a gente acha que dá para fazer o tratamento, mas a gente precisa de algum tratamento até lá, a gente faz o que se chama de terapia ponte. A gente usa alguma outra medicação, uma só, alguma combinação, pode ser radioterapia, em que a gente tenta segurar a evolução da doença para que o paciente consiga aguardar o momento de receber essas células. Então, a gente tem, primeiro, a elegibilidade do paciente, se ele tem indicação ou não, avaliamos tudo isso. Ele faz a coleta, a gente tem que continuar cuidando do paciente para ele chegar em boas condições, ao mesmo tempo que essa célula tem que ser manipulada totalmente. Eu falei 60 dias, mas no cenário brasileiro é ainda pior, porque antes de tudo isso, como a gente hoje não tem no rol da ANS a terapia das células CAR-T, embora esteja aprovado pela Anvisa e esteja precificado, a gente ainda não tem disponível pela ANS, então acaba que basicamente 100% dos tratamentos hoje no Brasil acontecem através de via judicial. Isso faz com que esses 60 dias acabem se tornando 90, 120, às vezes até 180 dias. Nossa. O que torna o nosso cenário muito mais desafiador, porque são pacientes que, como eu disse no início, que não responderam aos tratamentos convencionais. Eles precisam com urgência. Exatamente, eles não têm 4 meses para ficar esperando. Sim. E aí, muitas vezes, a gente não tem o que fazer nesse período. E pode ser que o paciente não consiga esperar, pode ser que ele piore da sua doença, pode ser que ele adquira uma complicação, que ele não consiga fazer com que ele receba o tratamento. E, além disso, tem um aspecto também que o CAR-T, ele é um avanço indiscutível, mas ele tem as suas limitações também. Pacientes com doenças muito em progressão, com muita carga tumoral, o resultado do CAR-T não vai ser o melhor. O CAR-T ele não é uma bala de prata, ele não é um tratamento infalível. Ele é mais uma opção terapêutica maravilhosa, mas que tem as suas limitações. Então, também esse tempo de espera pode fazer com que o resultado dessa terapia seja não aquilo que a gente tem observado em outros países. E, doutor, além de todos esses desafios que você colocou aqui, também tem a questão do preço, né? Quando a gente pensa em CAR-T, a gente pensa numa tecnologia que é bastante cara, né, ainda. Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência, porque, bom, o doutor Renato, ele é pioneiro, né, em CAR-T aqui no Brasil e fez o primeiro transplante de CAR-T, não sei se é assim o correto, no sistema público de saúde. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi essa sua experiência, em que momento que o CAR-T entrou na sua vida e que você falou, nossa, é com isso aqui que eu quero pesquisar e fazer acontecer. E como é que você vê o CAR-T no SUS? Ele é uma possibilidade? Bom, a terapia com CAR-T-cell no Brasil hoje, a gente tem um produto da indústria farmacêutica, né? Então, esse é um produto, é uma célula que, como eu comentei, ela é alterada do ponto de vista genético, essa manipulação toda, em que o paciente que está no Brasil, ele faz a coleta da célula, ela vai ou para a Holanda ou vai para os Estados Unidos, a depender de qual o produto que se escolher, qual a indústria farmacêutica com a qual se quer trabalhar. Isso está girando em torno de mais ou menos 2 milhões, 2 milhões e meio de reais o produto em si. Ainda tem o custo hospitalário da internação, da infusão de todos os cuidados, o que pode fazer com que isso chegue a 3 milhões ou eventualmente até mais do que isso. Então, é realmente um valor muito alto para a realidade brasileira e da grande maioria dos países semelhantes ao Brasil, né? Na Sim. América Central, América do Sul.
e outros países, né? Então, existe várias iniciativas ao redor do mundo, o Brasil se inclui, de o que a gente chama de iniciativas acadêmicas, ou seja, é o meio acadêmico onde estão os pesquisadores, institutos de pesquisa, tentando fazer com que iniciativas que possam dar frutos, né? Ou seja, que possam serem desenvolvidas para o SUS e para o benefício da nossa população. Então, um dos primeiros momentos disso aconteceu em 2019, Uhum. onde em Ribeirão Preto nós tivemos a oportunidade de tratar o primeiro paciente, um paciente de 64 anos, que foi tratado comigo e com toda a equipe de Ribeirão, né, da parte clínica, mas também da parte de produção de células. E aí a gente teve o sucesso, uma modalidade compassiva, né, ou seja, a gente ainda não tinha o protocolo de pesquisa aberto nesse momento, e a gente fez isso em modalidade compassiva. Eu comecei a me envolver com terapia celular em 2000, eu posso dizer que em 2007, na verdade, que foi durante a minha residência, né, de hematologia, onde eu trabalhei principalmente com TMO autólogo. Depois, em 2009, com transplante halogênico, né? E aí, durante o meu doutorado, na Universidade de Paris, eu trabalhei com transplante de cordão umbilical também. E depois passei um período de 3 anos, no NCI, que é o Instituto do Câncer nos Estados Unidos. Foi de fato onde eu vi CAR-T. Isso começou em 2015 e foi até 2018. E Ribeirão Preto tinha um vetor. O vetor é um instrumento, né, vamos assim dizer, que nós usamos para fazer essa alteração da fechadura, da chave, melhor dizendo, dentro da célula do paciente. Então é ele que vai, o vetor que entra dentro da célula e Uhum. entrega a chave para a célula. Uhum. Ribeirão Preto tinha um vetor, né, que já tinha sido testado na bancada e também com camundongos. Uhum. Então foi nesse momento que eu cheguei e a gente trabalhou com o time do Hemocentro de Ribeirão Preto para fazer com que isso fosse validado em escala clínica e já com os devidos cuidados para uso em humanos, né? Nesse momento, na época, tinha uma divulgação de um prêmio da Sociedade Americana de Hematologia que eu recebi, em que o paciente, na verdade, o filho dele, né, viu essa chamada, isso era um prêmio relacionado à CAR-T, da época do NIH, e ele então me procurou e a gente começou a conversar e nós estávamos na época validando, fazendo os ensaios em escala clínica, ou seja, para paciente, nós precisávamos de paciente que tivesse um linfoma com indicação ou uma potencial indicação no futuro de CAR-T. E ele falou: olha, eu gostaria que meu pai participasse. Ele é de Belo Horizonte, ele foi até Ribeirão. E ele foi o primeiro paciente, então, que nós usamos as células para simular essa produção. Então, naquele momento, a gente não tinha ainda a intenção de tratá-lo, né? Uhum. A gente estava validando uma plataforma. Mas depois que o processo deu certo e o paciente teve a evolução da doença, não respondeu o que ele estava fazendo, aí o filho falou: olha, eu acho que dá, ele mesmo, né? A gente consegue Uhum. fazer isso numa modalidade compassiva, etc e tal. Ele é muito bem informado, né? Uhum. Então, nesse momento, a gente avaliou essa possibilidade e aí foi quando a gente seguiu com esse tratamento compassivo e o paciente teve uma resposta bastante satisfatória em relação ao tratamento e essa foi uma experiência única, né? De realmente, não só para mim, mas para todo a equipe do Hemocentro e também do Hospital das Clínicas, que foi onde o paciente internou, o time de transplante de medula Uhum. óssea, que eu coordenava na época, e que fez esse tratamento. Então, acho que isso mostra que esses custos, né, que são proibitivos para a realidade brasileira, ele pode ser amenizado com iniciativas acadêmicas. O Brasil tem condição Sim. de evoluir, e isso evoluiu, não só Ribeirão Preto, mas outros centros no Brasil também se organizaram e hoje nós temos algumas iniciativas ao redor do Brasil. O Ministério da Saúde apoiou com financiamento direto, o projeto Genomas, que foi iniciado em 2021 e que depois vieram várias fases, inclusive o ano passado, também apoiou os pesquisadores. Iniciativas locais como a FAPESP aqui em São Paulo também se organizou. E nós temos aí hoje produtos sendo desenvolvidos em Ribeirão, que virou já um protocolo clínico, né?
Eu não estou mais em Ribeirão, mas o protocolo continuou. Nós temos Rio de Janeiro também envolvido com isso. Temos outras iniciativas aqui em São Paulo, na capital. Uhum. Temos também Fortaleza se organizando. Enfim, Porto Alegre sempre foi um centro interessante de terapia celular importante. Curitiba também, outro centro importante. Então, são, ou tem iniciativa própria, ou estão vinculados a algum consórcio, alguma dessas iniciativas iniciais. Mas eu acho que o Brasil tem plenas condições de desenvolver produtos que possam ser inseridos no SUS. A gente tem um grande case, um grande exemplo, que são as vacinas, né? Tanto a Sim, Fiocruz quanto o Butantan fazem vacinas de qualidade e oferecem ao Ministério da Saúde. Nós temos um grande programa de vacinas com vacinas brasileiras. Tivemos recentemente a vacina da dengue aprovada, Uhum. uhum, né? Um produto desenvolvido pelo Butantan. Então, acho que a terapia celular ela tem condições de ir nesse caminho. É claro que o nível de desafio técnico é muito maior, mas é uma curva de aprendizado e a gente espera que nos próximos anos a gente tenha condições de ter o produto inserido no SUS de origem brasileira ou pelo menos de parceria de pares brasileiros para que a gente possa ter isso aos nossos pacientes. sim. E muito importante a gente ter vivido esse tipo de experiência, até acho que agradecendo e parabenizando aqui o doutor Renato, em nome dos nossos pacientes que Sim. fazem tratamento pelo Sistema Público de Saúde. Eu lembro que eu acompanhei muito suas entrevistas na época, porque realmente foi tudo muito revolucionário. E eu acho que é isso, né? Dá uma esperança para quem está no SUS, que na verdade é a maior parte, né, dos pacientes atendidos aqui na Brale, enfim, de que é uma possibilidade, né? Um paciente recebeu esse tratamento no SUS e quem sabe mais para frente vai virar um tratamento padrão do nosso sistema público de saúde também. Sim, acredito que para você, doutor, deve ter sido uma experiência muito bacana, né? De fato, na época, assim, né? É, essa coisa nova, né? Que estava bem latente aí. Você falou uma informação que eu acho que muitos pacientes não sabem, que é a questão de quando essas células elas saem, né, do paciente, elas vão ali pro refino, entre aspas, elas vão para fora do país, né? Então isso não é feito aqui no Brasil. É, por que que isso acontece, doutor? Aqui a gente ainda precisa ter centros especializados nesse refino, entre aspas, né? Tô usando uma palavra meio chula aqui pro pessoal entender, mas por que que isso acontece? Essa pergunta é muito boa, Heitor, mas antes, é só para comentar, né, o que você disse, realmente foi uma experiência marcante. Eu tive a oportunidade de 2015 a 2018 acompanhar, o CAR-T não tinha sido aprovado nos Estados Unidos ainda. Uhum, Então ele foi aprovado ali no final de 16 para 17 e eu tive a oportunidade de viver isso ali em primeira pessoa, sem dizer que no NIAID a gente acompanhava os protocolos, os pacientes e também as pesquisas com camundongos, etc. E todo, digamos assim, essa plataforma, né? uhum, Uhum. Então, quando a gente teve aqui lá em Ribeirão Preto, e eu me lembro até hoje o dia que eu peguei o PET-CT do paciente e não tinha sinais de linfoma. Isso é uma experiência marcante, é, dá um sentido muito amplo e bastante profundo de que assim vale a pena você investir tanto e procurar outros caminhos para você aprender e melhorar do ponto de vista técnico, coisas que nós não temos aqui, mas podemos ter. Então, todo esse investimento, que envolve investimento de vida também, né, o seu uhum. tempo que você está gastando nisso, essa sensação de, pô, valeu a pena, deu certo, ela é realmente única, de praticamente tudo que eu já pude passar na minha vida. A sua pergunta é boa porque a gente pode falar de um ponto que quase ninguém comenta, que são níveis de maturidade tecnológica. O que é isso? Sempre que você vai produzir um remédio para uma pessoa usar, esse remédio não nasce pronto. Uhum, Ele precisa passar por várias etapas. Primeiro você identifica a molécula, né, que é o princípio ativo, é o sal do remédio, vamos assim dizer. Uhum. Depois você precisa desenvolver isso em laboratório, depois você precisa tratar animais, depois você precisa fazer os primeiros experimentos em humanos, que é o que a gente chama de fase 1. Aí, se ele mostrar que é seguro, você faz o experimento em humanos, que são os estudos clínicos, com uma quantidade de pessoas maior, pacientes, né? Então, primeiro você trata 10, 15 pacientes, depois você trata 100, 200, 300.
E ao final de tudo isso, às vezes você tem, a depender de qual for a doença, às vezes você tem que tratar 1.000, 2.000 pacientes. Você pega todas essas informações, manda para a agência reguladora, no caso no Brasil, a Anvisa. A Anvisa avalia tudo isso, beleza, é um remédio bem feito, seguro e eficaz. Aí ele dá o registro da medicação, e aí sim o médico pode prescrever esse remédio para usar no dia a dia dos nossos pacientes. Se você tiver com dor de cabeça, for tomar uma dipirona, ela foi feita desse jeito. Todos os remédios é feito assim, e o CAR-T é do mesmo jeito. Então, quando a gente fala que a célula, através da indústria farmacêutica, vai para fora do Brasil e volta, porque esse processo foi desenvolvido lá. E é um processo caro. Essas unidades que manipulam células da indústria podem custar algumas centenas de milhões de dólares. Então, eles preferem o custo do avião de tudo isso do que trazer tudo isso para o Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles já passaram dessa fase toda que eu falei de maturidade tecnológica. Já teve o registro e eles já podem oferecer para que a gente prescreva no nosso dia a dia. A gente tem essas unidades de manipulação? Temos. Ribeirão tem, São Paulo tem, o Rio de Janeiro vai ter em breve. Mas elas estão ainda vinculadas aos projetos de pesquisa, ou seja, naquela fase de teste em humanos, que são os estudos clínicos. Então, esses pacientes não precisam mandar suas células para fora. Lá em Ribeirão, o paciente que a gente tratou, foi feita manipulação e alteração lá em Ribeirão Preto. A gente não mandou nada para fora. Que é justamente esse o processo que eu chamei de validação, que é você construir esse processo de produção. E a gente já tem essas estruturas no Brasil. O que nós não temos é um produto feito no Brasil com a maturidade tecnológica em que eu posso prescrever sem ter a necessidade do registro. Entendi. Ou melhor, do estudo clínico. Então, esses pacientes ainda precisam entrar no estudo clínico. Ao entrar no estudo clínico, as células deles vão ser processadas no Brasil. Quando esses estudos acabarem e esse produto for para o SUS, a gente vai provavelmente parar de mandar a célula para fora e vamos usar os produtos que já estarão prontos para prescrição aqui no Brasil. E aí a indústria farmacêutica ela pode até continuar oferecendo o produto dela, mas até esse momento ela não sinaliza de que vai trazer essas estruturas para o Brasil. Eles preferem ainda continuar a estratégia deles usando as estruturas fora do país. E doutor, analisando então os pacientes aqui do Brasil e fora do Brasil também, que receberam, né, o CAR-T, pensando em prognóstico, a maior parte deles hoje se encontra curada e vivendo normalmente, ou os resultados também são desafiadores por ser uma tecnologia ainda bastante nova? O primeiro paciente tratado com CAR-T foi em 2011, nos Estados Unidos. E os estudos que foram abertos começaram em 2012. Então, nós tivemos 2016/17, início de 17, as aprovações dos produtos. E aí nós pudemos usar isso de forma comercial, que é que a gente fala no dia a dia. Então, de lá para cá, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, nós já passamos de 30.000 pacientes tratados, né? Assim, gente. Então a gente tem bastante gente, é uma experiência bastante importante, né, para que a gente possa ter algumas conclusões. Aquilo que a gente faz no dia a dia, que a gente chama de dado de vida real, ou seja, o momento que eu não estou mais vinculado a um estudo clínico e eu uso a medicação no momento que eu acho que é necessário, mas esses dados são muito semelhantes aos dados da pesquisa clínica que deu origem a um registro desses CAR-Ts. Então são semelhantes. O dado de vida real a gente até trata pacientes mais velhos, às vezes pacientes que têm algumas fragilidades, que a gente chama de comorbidades, que no estudo não foram consideradas. Então os resultados eles variam de acordo com a idade, eles variam de acordo com o diagnóstico e principalmente com a condição da doença do paciente. Pacientes com leucemia linfoblástica aguda, o estudo, os primeiros já foram encerrados, então eles já deram 5 anos de segmento, e em 5 anos a gente tem ali mais ou menos cerca de 50% desses pacientes, talvez um pouco mais, eles estão ainda em remissão, ou seja, sem sinais da doença. E eram curvas de tratamento que nos davam cerca de 5% de sucesso em 5 anos. Então realmente é revolucionário
É mesmo. Esses números para leucemia linfoblástica ou linfóide aguda realmente são impressionantes. São muito melhores para criança, por isso que altera com a idade, mas ainda são bastante bons para adultos, aliado adulto, né? Mas a da criança com certeza é ainda melhor. Depois nós temos linfomas, pacientes com linfoma não Hodgkin de células B. Depende do produto, nós temos 3 produtos comerciais disponíveis, são os que são amplamente usados nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente pode dizer que de uma forma geral, a gente consegue ali em 5 anos algo em torno de 40%, talvez um pouco mais de sucesso, o que é realmente também bastante interessante para esses pacientes, já que antes, sem o CAR-T, nós tínhamos aí cerca de 10, 15% de sucesso para essa população. Mas veja, ainda tem aqueles pacientes que não se mantêm com a doença sob controle. Então, 60% dos pacientes de linfoma, 50% dos pacientes com LLA. Nós temos também os pacientes com mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo é uma doença incurável até o momento. Então, tudo que se faz para mieloma, transplante, outras drogas novas, né? É no sentido de manter a doença sob controle por um período longo, o mais longo que a gente conseguir, mantendo a qualidade de vida do paciente, porque a gente sabe que ele vai ter que tratar de novo em outro momento. O CAR-T também está nesse cenário do mieloma, mas ele tem tido resultados semelhantes a de outras medicações mais novas, como os bispecíficos, embora ele tenha uma capacidade de aprofundar mais a resposta quando a gente faz esse tratamento. Mas ele não é curativo, ele não vai curar o paciente com mieloma. O paciente com LLA ele pode sim ser curado, o paciente com linfoma ele pode sim ser curado, mas esses aspectos que eu estou citando é importante. No caso desses pacientes, qual que é o dado mais importante? A idade é um dado importante, você ter ou não outras complicações que podem te atrapalhar com esse tratamento, mas principalmente qual é a quantidade de doença que o paciente tem. Então, pacientes com doença avançada, que tem muita carga tumoral, que nós dizemos, ou seja, você faz aquele exame de imagem, que é o PET, e está cheio de margem no caso de pacientes com linfoma, esses pacientes têm uma tendência a ter uma resposta inferior aos pacientes que vão, mas têm uma imagem melhor, com menor quantidade de doença. São, na verdade, a grande maioria, ou boa parte desses pacientes que vão conseguir ficar com a doença em remissão por um período prolongado. Os outros pacientes podem até serem curados, mas a chance é muito menor. Tem pacientes que fazem CAR-T 6 meses depois a doença volta. Eu já vi pacientes com 3 meses depois do CAR-T a doença voltar. Assim como tem pacientes que estão há 3, 4 anos e não tiveram o retorno da doença. Então, a gente, no início, a gente considerava o momento do tratamento. Não respondeu aos tratamentos iniciais, tem indicação de fazer. Hoje a gente entende que esses pacientes são todos potenciais pacientes para o CAR-T, mas a gente já sabe que tem um subgrupo, que é justamente aquele que tem uma menor quantidade de doença. Então a gente tenta infundir a célula CAR-T nessa condição, para que a gente possa aproveitar de toda essa tecnologia da melhor maneira possível. E, doutor, me veio também aqui uma questão que é possível fazer o que eu vou chamar aqui de duplo CAR-T? Então, não respondi ao primeiro CAR-T, mas aí eu quero fazer mais um. É possível? É possível. É muito boa pergunta. Faz todo sentido. Porque se já resolveu uma vez, pode resolver de novo, né? Exato. Então, assim, existem protocolos em que foram feitos, ou pacientes que foram tratados pela segunda vez, pacientes com linfoma, leucemia linfóide aguda, são os pacientes que receberam, às vezes até paciente com mieloma. Qual que é o ponto? Quando você faz um tratamento com células CAR-T, esse tratamento ele é tão intenso que ele tem a capacidade de alterar a célula do linfoma e alterar a célula da leucemia. Então aquela fechadura que eu falei que estava lá, ela pode desaparecer. E aí a doença volta mesmo assim. Por quê? Porque existiam algumas células desse linfoma ou dessa leucemia que não tinha essa fechadura. Só que a gente não sabia. E aí justamente são um mecanismo, ou seja, essa fechadura a gente chama ela de 19, que é o CAR-T anti-CD19. Então nós começamos a fazer o CAR-T para uma outra fechadura, que é a 22. Então existe o CAR-T anti-CD22. Quando eu estava no NIH, a maioria dos pacientes que nós tínhamos já era CAR-T anti-CD22, né? Porque eles já tinham falhado ao CAR-T anti-CD19. A gente só trocou o número, a chave é outra.
mas a doença era a mesma, né? A gente poderia fazer uma segunda infusão de CD19 também, mas não é recomendável porque os resultados depois não foram bons. Então é melhor que a gente siga com uma outra proposta terapêutica. Pode ser um anticorpo específico, de repente pode ser até um transplante, caso o paciente não tenha transplantado ainda, ou eventualmente alguma outra modalidade que a gente tenha, imunoterapia que a gente tenha disponível. A grande dificuldade é que esses pacientes são muito tratados, já fizeram várias linhas de tratamento, Sim. e às vezes a gente não tem muito mais o que oferecer, mas repetir o mesmo CAR-T hoje não é mais rotina. Isso foi lá atrás, quando a gente estava aprendendo, e a gente não faz mais. Se você for fazer CAR-T, vai fazer outro. Vai mudar o número lá, a letra, Sim. Vai mas ser não é outro exatamente o tratamento. mesmo, tá? Perfeito. Perfeito, doutor. E enquanto você falava, me surgiu uma questão também que, inclusive, muitos pacientes nos perguntam a respeito disso, que as doenças, né? Então, leucemia, linfoma e mieloma múltiplo, né? E aí, para o linfoma, você vai ter o subtipo específico ali que é elegível para o CAR-T, para a leucemia a mesma coisa. Por que que isso não acontece com determinados tipos das doenças? Então, por exemplo, linfoma de Hodgkin, por exemplo. Às vezes tem pacientes que nos perguntam, né? Falar, eu tenho linfoma de Hodgkin, mas eu não posso fazer o CAR-T, É. né? Existe um estudo que vai provavelmente aumentar a quantidade de doenças elegíveis para o CAR-T ou ainda é só nesses casos específicos, né? A expectativa é muito boa nesse sentido. Essa é uma ótima pergunta também, porque como o CAR-T está relacionado a doenças neoplásicas, cancerígenas, né? Todo paciente hoje que tem câncer e que não responde de forma adequada, ele acha que ele pode fazer o CAR-T Sim, também, Exato. né? Então, você deu o exemplo do linfoma de Hodgkin, mas também a gente tem os tumores que são mais comuns na nossa população, como mama, próstata, pulmão, estômago, intestino, enfim, por aí vai. Qual que é o fato? O primeiro é que essa conexão, né, para o nosso paciente entender, essa conexão da chave e da fechadura que nós temos, ela, se você usar a chave errada na fechadura errada, ela não vai abrir, né? Então é importante que o paciente entenda que para que eu possa tratar o câncer dele, ele precisa ter um câncer que eu conheça essa fechadura de forma muito adequada. E aí essa fechadura eu conheço a chave, ou seja, quando eu for manipular a célula de defesa dele, eu preciso fazer com que ela seja capaz de reconhecer um alvo, né, que eu chamo de fechadura, na sua célula do câncer. Se eu não tenho isso, eu não consigo tratar meu paciente. Então, como eu comentei, a fechadura da leucemia e do linfoma, ela chama CD19. Então, o câncer de pulmão não tem o CD19. O câncer de próstata não tem o CD19. O câncer de mama não tem o CD19. Então, não adianta eu dar para ele que não vai resolver nada. O que eu preciso é de... Aí sim vem os estudos, por isso que eu falo que a expectativa é boa, de identificar novas fechaduras e novas chaves. Mas a gente avançou bastante nisso. Nós temos hoje novos alvos sendo investigados, mas a gente esbarrou em outro desafio, que na minha opinião é ainda muito maior. A dinâmica da célula cancerígena ou do câncer no sangue, ele é bastante peculiar. O linfoma, a leucemia, ele está, digamos assim, aonde você tiver a célula do sangue, esse câncer está. É por isso que a gente não faz uma cirurgia para linfoma, a gente não faz uma cirurgia para tratar a leucemia. A gente faz uma quimioterapia sistêmica, um tratamento sistêmico, né? Sim. Então, o CAR-T encontra essas células, aí ele divide uma célula da origem a bilhões de células e ele vai destruindo todas com essa reação em cadeia que acontece dentro do organismo do nosso paciente. Já no caso de tumores como pulmão, próstata, mama, existe uma massa. Por isso que eles são chamados de tumores sólidos. Eles fazem uma bola ali, é uma massa. Então você pega um paciente com câncer de pulmão, como é que eu vejo? Eu faço uma tomografia, tem lá uma imagem, uma bolinha no pulmão dele, um nódulo pulmonar. Aquilo é o câncer dele. Ele pode dar ou não metástase, mas aquilo é o câncer dele. E aquilo, na verdade, é uma grande carapaça. Aquilo é como se tivesse uma muralha protegendo o tumor. O
tumor ele é sábio, ele se defende do sistema de defesa. Então, por mais que eu faça um CAR-T ou uma célula extremamente sofisticada do ponto de vista de tecnologia, ela não consegue entrar. Eu uso uma outra analogia. Se você vai correr de Fórmula 1, você vai usar um carro de Fórmula 1. Sim. Mas se você quiser correr o Rally Paris-Dakar, você não vai usar o carro de Fórmula 1. São todas grandes tecnologias e grandes carros, mas para fins e objetivos diferentes. Então, no caso da célula, quando a gente identificou alvos para tumor sólido e nós fomos tratar esses pacientes, os CAR-T morreram. Porque esse ambiente ele é muito hostil, ele é muito inóspito para a célula CAR-T. Ele é ácido, ele não tem glicose, ele não tem oxigênio, que é diferente ao que a gente tem no nosso sangue, onde a célula CAR-T está lá circulando e matando todas as células da leucemia do linfoma, né? E no caso dos tumores sólidos a gente não consegue. Então a gente chama isso de microambiente tumoral. A gente precisa avançar no microambiente tumoral, ou seja, fazer essa célula não só alterada do ponto de vista genético, mas ela tem que ser forte, ela tem que virar um Hulk ali para dar conta daquele ambiente, né? Então a gente estuda novos alvos, mas a gente estuda formas de fortalecer essa célula para que ela possa sobreviver nesse ambiente. Já no caso de outras doenças hematológicas, como o linfoma de Hodgkin, a gente até tem, por exemplo, o anti-CD30, com alguns resultados interessantes. O Hodgkin ele é um linfoma peculiar, porque ele tem um aspecto inflamatório importante, né? Ao contrário das outras doenças hematológicas, por exemplo. Então a gente tem alguns resultados interessantes com o CAR-T anti-CD30, tudo em pesquisa, mas outras medicações, como por exemplo os bloqueadores de checkpoint, né? Ou bloqueadores de ponto, que é imunoterapia, que a gente usa para tumor de pulmão, para tumor de rim, por exemplo, tem dado muito bons resultados em tumores como o linfoma de Hodgkin. E como isso está na mão, está disponível de imediato, essas terapias hoje elas já chegaram muito mais cedo do que o CAR-T, e provavelmente somente aqueles pacientes que não responderem é que talvez possam fazer CAR-T no futuro, mas a gente não tem ainda nenhum produto aprovado. Mas existem protocolos de pesquisa nos Estados Unidos, principalmente, para pacientes com linfoma de Hodgkin. Perfeito, doutor. E é até interessante você falar sobre isso, porque, né, veja que a nível molecular fica tudo muito mais complexo, né? Então, no começo da conversa você falou a respeito de transfusão de sangue, né? O próprio transplante, a gente tende até a banalizar no sentido de que, como já é algo muito consolidado, já foi feito muitas vezes, está aí há tanto tempo, a gente olha e fala assim, nossa, tá, o transplante. Mas quando você vai ver, é uma coisa assim, é muito complexa, né? Envolve toda essa questão que você falou. E aí, aproveitando um gancho também, antes da Tati passar para a próxima pergunta, mas claro que tem todas as benesses aí do tratamento e os efeitos colaterais, doutor, como que eles podem acontecer para os pacientes que estão sujeitos às terapias celulares, né? O CAR-T, o transplante, enfim. Vou falar especificamente do CAR-T. Uhum. Eu comentei toda a jornada do paciente, da célula, vamos assim dizer, até o momento em que ele recebe as células CAR-T, né? A partir desse momento, quando uma célula CAR-T encontra uma célula da leucemia ou do linfoma, vamos assim dizer, ali existe uma reação em cadeia. Essa célula vai ser ativada e ela vai se dividir. Então, uma célula vai dar origem a duas, duas a quatro, e cria uma reação em que uma célula dá origem a milhões, bilhões de células. Só que isso é num tempo muito curto. Então, em questão de algumas horas, esse processo acontece. E sempre que uma célula se divide, ela libera citocinas, ou seja, ela libera produtos na nossa corrente sanguínea, substâncias que causam inflamação. Então a gente tem um negócio chamado tempestade de citocinas. Nada mais o termo tempestade é para dar a ideia do quanto isso é importante e intenso. A gente tem uma grande produção dessas substâncias no nosso sangue e o paciente pode ter efeitos colaterais importantes. Ele pode ter febre, ele pode ter falta de ar, porque pode ter água no pulmão, ele pode cair a pressão com necessidade de ir para UTI, ele pode ter uma dificuldade de respiração grave, que ele precisa de intubação,
né? Então, esse mecanismo inflamatório, ele pode ser grave e o paciente pode morrer por isso. Então, as equipes que tratam pacientes com CAR-T são médicos e toda equipe multidisciplinar, né? Médicos ou médicas, mas toda equipe multidisciplinar que tem bom treinamento e sabem reconhecer essas alterações. Por quê? Qual que é o mais importante? É você reconhecer de forma precoce. Então, começou a ter os primeiros sinais, eu já trato, para eu não deixar o paciente evoluir e ter algo que seja grave, que possa custar a vida dele. Por isso que eu disse que quando a gente avalia um paciente, não adianta você ter apenas o diagnóstico ou o momento da doença para tratar. Eu preciso ter um coração bom, eu preciso ter um fígado bom, eu preciso ter um pulmão bom, eu preciso ter um rim bom, para poder aguentar toda essa alteração. Isso acontece nos primeiros 14 dias, ainda internado, nem todo mundo vai ter. E aí, assim, quão mais frequente for a alteração que o paciente tem, por exemplo, o mais comum é ter febre, né? Então, ou melhor, quanto menos grave for, mais frequente é. E quão mais grave for, menos frequente é. Então, a grande maioria dos pacientes o coração fica batendo no nível mais alto, tem taquicardia, a gente vai ter febre, pressão cai um pouco de falta de ar. A grande maioria dos pacientes vão ficar desse jeito, vai resolver, tá tudo certo. A gente vai tratar, o paciente vai evoluir bem. E a outra minoria vão ter as complicações mais graves que eu mencionei, né? Então, mas elas podem acontecer e a gente não tem uma previsão de quem vai ter ou não vai ter. Então, isso a gente não sabe antes. A outra complicação que pode vir depois é que essa inflamação, a gente não sabe se está relacionada a ela ou não, mas o fato de tratar e de receber as células CAR-T podem ter algumas alterações neurológicas no cérebro. Então, de maneira geral, o paciente fica confuso, ele pode alterar o dia pela noite, trocar o dia pela noite, mas tem casos graves de pacientes que entrou em coma. Nossa. É a minoria? É a minoria. De novo, se é muito grave, é menos frequente. Mas também a gente não tem como prever e a gente precisa saber comunicar ao paciente esses potenciais riscos para que ele saiba disso. Existem outras menos frequentes. A medula óssea do paciente pode ter um efeito em que ela vai ficar demorando mais tempo para produzir as células do sangue. Então ele pode ter um risco aumentado de infecção, por exemplo, infecção por vírus, infecção por bactéria, infecção por fungo em algumas situações, mas principalmente por vírus. Então a gente tem que ter um acompanhamento depois que ele recebe alta para poder seguir todas as alterações. Alguns pacientes podem desenvolver alterações da cascata de coagulação, então pode ter algum tipo de sangramento. É bem menos frequente, mas pode acontecer, né? Então a gente também tem que ficar atento a esses aspectos. Mas não é um tratamento completamente sem risco, muito pelo contrário. Existem riscos? Existem, né? Já no caso do transplante de medula óssea, nós temos outros tipos de risco, mas que também estão relacionados uma parte em alterações imunológicas, como a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, aquela medula do paciente, ou melhor, do doador, pode atacar o paciente e aí causar um processo inflamatório grave, que pode pegar pulmão, pode pegar a pele, pode pegar o intestino, por exemplo. Isso pode acontecer logo depois da infusão da medula, quando ela vem e começa a produzir o sangue do receptor, ou pode acontecer tardiamente, depois de 3 meses, 4 meses, ou até mais do que isso. E tem também as complicações que a gente não tem no CAR-T, que como a gente usa uma dose de quimioterapia maior, então existe a toxicidade da quimioterapia, que está principalmente relacionada a coração e a pulmão, em certa parte também ao fígado e ao rim, né? E aí a gente tem complicações específicas da quimioterapia que podem colocar o paciente em risco. Então, são complicações diferentes. O CAR-T, ele é um tratamento que tem a sua segurança, mas tem que ser feito com o cuidado devido e sabendo o que pode acontecer, entendendo que as necessidades e os cuidados que o nosso paciente precisa, que o seu paciente precisa. E o transplante de medula óssea precisa ser muito bem avaliado, porque tem também a toxicidade relacionada à quimioterapia. Tem pacientes que não podem tolerar e a gente acaba por contraindicar o transplante de medula óssea nessas situações. Sim. Enquanto o doutor falava, ao longo de todo o podcast, eu fiquei pensando o quanto a ciência é incrível, né? Deve ser muito triste ser negacionista e não acreditar em todas essas
tudo isso, né? Melhorias, Em todas essas avanços, né? melhorias, avanços e segurança, eficácia, enfim, tudo muito incrível. Já encaminhando aqui para o final da nossa conversa, acho que a gente conseguiu passar por todos os principais pontos, né, da terapia celular e especificamente do CAR-T. Doutor, pensando, vamos, sei lá, daqui a uns 10 anos, assim, como você acha que o CAR-T vai estar sendo aplicado aqui no Brasil? Ele, por exemplo, será que ele já vai ser uma primeira linha de tratamento? Ou você acha que ainda é pouco tempo, 10 anos, vai precisar de mais tempo para isso? Acho que vai dar essa pergunta é ótima. E eu tenho uma grande chance de errar na resposta. A gente vai ver depois, Porque daqui a 10 anos, Exato. Vai essa, revisitar. vai são revisitar. situações difíceis de prever. Bom, mas como a gente está batalhando para poder ter esse tratamento no SUS, eu acho que em 10 anos a gente deve ter definitivamente incorporado esse tratamento no SUS, que é o que a gente tem estándar atualmente. Principalmente para leucemia e para linfoma, mas espero eu que a gente também consiga ter para mieloma múltiplo, que é o que a gente já faz nos Estados Unidos, na Europa, etc. Do ponto de vista, então, isso é acesso, né? Isso é a gente Uhum. conseguir prover o que já existe sabidamente bom para os nossos pacientes dentro do cenário brasileiro. O outro é desenvolvimento, aí que vem a chance da gente errar, né? Que é a pesquisa propriamente dita. Então eu acho que a gente deve expandir as indicações, ou melhor, dentro do que já é indicado hoje de leucemia, linfoma e mieloma, a gente deve ter novos CAR-Ts. Então eu comentei hoje a gente faz CAR-T anti-CD19 e anti-BCMA, que é o nome que se dá para mieloma, a gente deve ter o anti-CD22, a gente deve ter outros para mieloma também, então provavelmente a gente vai trazer novos CAR-Ts para as mesmas indicações. A gente deve ter CAR-T para novas indicações, por exemplo, linfoma de Hodgkin pode ser uma possibilidade. Espero eu que para leucemia e linfoma de células T, que é um grande desafio para o desenvolvimento, porque é justamente a célula T que a gente faz o CAR-T. Então Exato. é ela que fica doente e vira leucemia e linfoma. Então a gente tem um negócio chamado fratricídio, que ou seja, você monta o CAR-T, ela se mata, né? E mata o teu irmão. Daí que vem o termo de fratricidade relacionado a esse processo. Então isso é um grande desafio, porque a gente tem que construir um CAR-T que consiga se proteger dos CAR-Ts que estão circulantes, né? E a gente ainda não conseguiu fazer isso de forma adequada, então mas eu espero que a gente evolua nesse sentido, que a gente possa tratar outras doenças como a leucemia mieloide aguda também. E aí eu acho que dois cenários são bastante promissores. Uns tumores sólidos, a gente está melhorando os nossos alvos, nós estamos melhorando o nosso conhecimento do tumor sólido para saber como a gente vai fazer com que essa célula sobreviva. Mas a gente tem também terapias para doenças não cancerígenas, não malignas. Então, aquele CD19 da leucemia do linfoma, ele também é um alvo importante para pacientes que têm doenças imunológicas, como, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, né? Outras doenças imunológicas que dependem dessa célula B, e a gente já tem pacientes tratados com CAR-T para isso, com resultados impressionantes. Então, existem vários estudos andando e provavelmente deve ser colocado na bula num momento não muito distante, talvez em 2 anos, mais ou menos, essa indicação para pacientes com doenças imunológicas. E claro, a gente tem outras formas de alterar essas células do ponto de vista genético. Hoje a gente usa vetores, né, que é o que tem aprovado. Mas a gente tem plataformas que não precisa de vetor, que a gente chama de não virais. A gente tem o CRISPR, que é uma outra plataforma ainda mais avançada de tecnologia, em que a gente usa muito para terapia gênica, para corrigir erros do DNA. Então, pacientes com doenças hereditárias, etc., né, hemofilia, anemia falciforme. Então, são doenças que devem ter o seu destino mudadas. Eu acredito que 10 anos é um tempo bastante plausível em relação a isso. E aí eu acho que fica um ponto importante, né? A ciência, com certeza, junto com a educação, né, são os dois grandes motores transformadores de uma sociedade, né? Então não existe como a gente ficar fora disso. E nós, nesse período de alterar células do ponto de vista genético, trabalhar com imunoterapia, sequenciamento de genes, então assim, nós evoluímos muito, né? E do ponto de vista de tecnologia, a gente reserva o termo biotecnologia, ou seja, a gente está manipulando a vida. O homem está sendo capaz de manipular a vida cada vez mais.
E hoje o que nós observamos é que esse tipo de tecnologia ele vai ser fundamental para a sobrevivência da nossa sociedade no futuro, para que a gente tenha condições de estar tendo esses tratamentos que vão fazer com que os nossos pacientes sobrevivam, os nossos filhos, os nossos netos, as novas gerações. Mas não é só tratamento, né? A gente tem hoje, o Brasil é muito bom nisso, uma série de cultivares, por exemplo, desenvolvida pela Embrapa ou com parceiros, que fez com que nós nos transformássemos numa potência agrícola, né? Então a gente tem cultivares que são alvos de biotecnologia. O agrotóxico está saindo de cena, né? A gente tem hoje bactéria que mata fungo, né? Por exemplo, e que a gente usa para poder melhorar o perfil das nossas plantações e por aí vai. Existe todo lugar que a gente for parar para olhar o desenvolvimento da nossa sociedade, existe alguma coisa do ponto de vista de transformação gênica ou de biotecnologia. Então, esse é um ponto importante, porque isso pode separar as sociedades no futuro. Sim. Quer dizer, os países que dominam biotecnologia, a gente viu isso muito claramente na pandemia. Quem tinha condição de fazer vacina se vacinou primeiro. É. Quem não teve, teve que esperar a sua vez. Então, ali já deu para a gente ter uma ideia do quanto é importante a gente dominar essas tecnologias. Isso é uma questão de soberania nacional, na minha opinião, e que é algo importante da nossa geração. Porque isso é algo a longo prazo, a gente vai deixar isso para as próximas gerações. E a gente não pode deixar passar, achar que isso é mais uma tecnologia que apareceu no mundo. Não é. É algo que veio para ficar. Nós precisamos construir os nossos centros, mais centros, né, de pesquisa, fortalecer os que já existem, reter os nossos pesquisadores aqui. Tem muito brasileiro indo embora, fazer exatamente isso fora, para que a gente possa oferecer isso para a nossa sociedade, porque ninguém vai se preocupar com os nossos problemas que não sejam nós brasileiros, né? Então, eu acho que isso é uma ponta do iceberg, quando a gente fala de CAR-T, de um sistema muito mais importante que nós precisamos ficar atentos, porque isso é fundamental, e na minha opinião, daqui 10 anos isso vai estar ainda muito mais claro, que a gente possa, e com inteligência artificial, esses 10 anos serão 50, talvez até mais do que isso. Então, a gente possa, de fato, reter essas tecnologias e desenvolver isso para a nossa sociedade. Sem sombra de dúvidas. Perfeito, doutor. Excelente. A gente está no final aqui da nossa gravação. Só antes da gente terminar, doutor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os pacientes que estão nos assistindo, que serão submetidos a terapias celulares, ao CAR-T. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Bom, primeiro que eu espero que todos eles consigam ter sucesso no seu tratamento, né? A gente sabe o quão é difícil carregar uma doença oncológica e ter todos os desafios inerentes, não só ao tratamento em si, mas tudo o que envolve o nosso universo humano relacionado ao tratamento de uma doença cancerígena ou de um câncer. Segundo, que a gente tem hoje uma facilidade de acesso à informação muito grande. Então, Instagram, né, ou as redes sociais de maneira geral, eu posso Google, enfim, o smartphone hoje eu consigo ter acesso a qualquer informação. Então, eu sugiro que os pacientes tenham realmente bastante cuidado com tudo isso. Mesmo que a gente tenha todas essas informações, mesmo que nós tenhamos inteligência artificial e tudo isso que se demonstra ser muito maravilhoso, e de fato nós estamos avançando, é necessária a avaliação de um profissional competente, que conhece de terapia celular, que conhece de CAR-T, para poder avaliar se de fato você tem indicação. Pode ser que você tenha indicação, se você é portador de mieloma, leucemia de células B ou linfoma de células B, pode ser que você tenha indicação, mas é necessário saber se está no momento de ser tratado e se você consegue tolerar o tratamento. Pode ser que você não consiga, então você não pode fazer o tratamento, porque tem um risco de morrer durante o tratamento. Ou pode ser que você não tenha nenhuma dessas doenças, você tem um outro tipo de câncer que não é hoje tratado com células CAR-T. A gente vai avançar e vamos ter provavelmente essas opções? Sim, mas nós ainda não estamos nesse momento. Isso pode surgir a qualquer momento. Depende, né, esses tratamentos podem surgir a qualquer momento, depende da evolução científica. Por isso é importante sempre ter a avaliação de um profissional que está atualizado,
que sabe do que está acontecendo para poder te informar se de fato você tem alguma possibilidade de receber o tratamento e se tiver, se esse tratamento pode ser feito de forma adequada para você. Mas eu espero, como eu disse, que você, paciente, e que todos os pacientes tenham sucesso no seu tratamento. É Isso aí, isso. Tati. Obrigada, doutor Renato. Obrigada, Heitor. Eu Mais que agradeço. podcast. Isso aí, pessoal. Obrigado. Bom, para você que está nos assistindo, acesse as nossas redes sociais, né, Tati? Conheça o conteúdo da revista, que o doutor também já tem algumas matérias ali conosco, YouTube. E se você puder também faça uma doação, né? Acesse o nosso site, lá tem as informações para você que quer contribuir. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, doutor, mais uma vez. A gente agradece. E eu que agradeço, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, Tati, com você, Heitor, e com todos os nossos pacientes que podem nos ouvir e nos assistir. Obrigada. É isso. E se inscreva aí no canal para continuar acompanhando o nosso Abralicast, tá bom? Isso, ative o sininho. Tudo isso que vocês já sabem, né? Isso. Um Tchau, abraço. gente. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.